Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No ar mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Fórmula 1 vai entrar de férias, mas a gente não entra de férias, a gente segue falando dos assuntos da velocidade. Falaremos sobre Fórmula 1, mais um domínio, mais um show, aliás, show duplo de Max Verstappen. Falaremos da Fórmula 2, que teve vitória do Enzo, da Fórmula 3, que tá tudo encaminhado pro título do Bortoleto, notícias também da Fórmula E, Stock Car, enfim, o mundo da velocidade para você. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, já passamos de 40 mil inscritos, 10 milhões de visualizações, like no vídeo em plataformas de áudio, estamos já em todas. E vamos mais uma vez conversar com os nossos especialistas, nossos pilotos. À minha esquerda, Christian Fittipaldi. Tudo bem, Christian? Opa, tudo jóia, Thiago? Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Quem tá mais tranquilo que eu é ele, né? Esse moço que acabou de voltar do Lençóis, Você né? viu? Hã? Tô preocupado com o Júnior. Então. Tudo bem, Júnior? Tá tranquilo? Nossa, ele tá com semblante carregado, né? Você não acha? Impressionante, tá bronzeado, né? Olha só, tudo certo? Não enche o saco não, Cris. Ô, louco! A paciência tá curta hoje. O cara, ele não. Logo de cara, já me deu uma facada. O Júnior foi com a família, com os amigos, lugar maravilhoso, descansando e voltou nervoso. Então. Imagina se ele pega esse trânsito. Não, é porque eu fiquei 1h30 no trânsito de manhã, acho que tá foi explicado, isso. tá explicado. Tava pegando duna, de repente 1h30 de trânsito. Quase a mesma coisa. Turma, vamos então falar da Semana da Velocidade. Tivemos um fim de semana, passar um resumão aqui dos resultados das principais categorias que nós tivemos nesse fim de semana. Depois a gente entra nos assuntos mais detalhados. Fórmula 1, 2 corridas, tivemos a Sprint Race com mais uma vitória do Max Verstappen. Oscar Piastri no segundo lugar, achei que foi muito bacana o fim de semana do Piastri, com o Gasly em terceiro. Na corrida principal, dobradinha da Red Bull, mais uma Max Verstappen com o Sérgio Pérez, chegando no segundo lugar, e o terceiro lugar com o Charles Leclerc. Fórmula 2 tivemos duas provas, claro, todo o destaque para a prova sprint, a vitória do Enzo Fittipaldi, Richard Verschoor em segundo e o Theo Pucher em terceiro. Na corrida longa, o Jack Durham chegou na primeira colocação, o Theo Pucher em segundo e o Enzo conseguiu mais um pódio ali, duplo pódio para o Enzo na Fórmula 2. Fórmula 3, grande vitória do Caio Collet, um sábado com duas vitórias brasileiras. Caio Collet em primeiro, com o Taylor Burnett em segundo e o Paul Aron em terceiro. Na prova longa, no domingo, o Taylor Burnett conseguiu a vitória, com o Christian Mansell em segundo e o Nikita Bedry em terceiro. E na Fórmula E, que é um dos assuntos também desse fim de semana, tivemos o campeão, o Jake Dennis foi campeão. A primeira prova teve vitória do Mitch Evans, seguido pelo Jack Dennis, depois do Sebastian Buemi, que disputou título pau a pau com o Nelsinho já na Fórmula E. E na corrida 2, o Nick Cassidy venceu com o Mitch Evans em segundo e o Jake Dennis, o campeão da equipe Andretti, que tem assunto Drogovic, Andretti envolvido também aqui nesse fim de semana na terceira colocação. Bora começar, Christian, com Fórmula 1, mais um show dele, Super Max. Fórmula Max? Tem até a musiquinha, né? Max, Então. Max, Super Max, Max. E não foi maior ainda a diferença, porque ele largou em sexto, né? Então, Quinto. Não, quinto ou sexto? Não, Sexto. Ele perdeu 5 posições. É. Ele fez a pole, perdeu 5, largou em sexto. Ele teve que passar alguns carros. Foi a classificação que ele só enfiou 8 décimos? Foi. Foi. Ele teve que passar alguns carros logo no começo da corrida e é claro que isso não ajuda o desgaste de pneus. Tanto que o stint mais fraco dele em relação a todos os stints foi o primeiro stint. Mesmo depois que ele já estava em segundo, mesmo depois que ele foi para primeiro, a diferença do Pérez era grande, mas não era enorme. Uhum. Daí, a partir do próximo stint, a diferença para o Pérez foi ridículo. Ele estava numa classe completamente sozinho. Quando teve a ultrapassagem que ficou primeiro e segundo, a diferença era de 3 segundos. E aí foi nivelando, e no pit stop demorou 2 voltas para já conseguir a ultrapassagem. Não, ele terminou 22 segundos na frente dele. 22 segundos. É um quarto de pista, um quarto de volta praticamente lá na pista de Spa. É bastante coisa, uma das diferenças expressivas ali que nós tivemos, hein, Nelsinho? Eu acho que Spa mostrou esse final de semana pista molhada, pista seca, a mudança de seco, de molhado para seco. E essas condições, elas aumentam mais ainda, você consegue notar mais ainda a dominância do Max, né? É uma pena, quer dizer, não é uma pena, mas seria muito interessante ver o Max esse final de semana com um carro um pouco inferior, com uma Mercedes, uma Ferrari, alguma coisa, que eu tenho certeza que ele ia tirar leite de pedra e ele ia fazer uma mega corrida. Igual ele já fez no passado, quando a Red Bull não era o carro dominante, né? Mas mostrou mais uma vez, sabe? Em qualquer condição, pista secando, pista molhada, qualquer
tipo de situação que colocar ele, sabe? Ele tem uma confiança, ele tem uma velocidade sem colocar o carro tanto em risco que ele tá à frente de todo mundo, né? Podem falar o que quiser, que o carro dele é o melhor, realmente é o melhor, mas você pega simplesmente a diferença dele pro Pérez, né? E tá muito grande, né? Tudo bem, eu não acho que o Pérez esteja na melhor posição mental dele, né? Da carreira, na melhor né? forma, na melhor forma dele. Também acho. Ele já teve finais de semana muito melhores. Eu acho que ele tá, eu vou dizer, talvez um pouco desmotivado por ver a diferença. E isso acaba, todo final de semana acaba piorando, acaba meio que, né? Você já chega no final de semana sabendo que você, a melhor posição que você vai ficar é segundo, entendeu? Então isso já mexe com a cabeça do piloto. Então acho que o Pérez está um pouco desmotivado, etc. E isso torna o trabalho do Max até mais fácil, né? E eu acho que o Max, ele acaba acelerando. Ele tá querendo provar que ele é tão bom mesmo comparado com o Pérez que ele nem economiza, né? E você viu o engenheiro do Max no começo de um dos stints falando, cara, tira um pouco o pé, você tá forçando puxando um pouco. o freio de mão dele. Você tá forçando demais, não precisa. E o Max meio que tentando ser irônico no rádio, né? Não, adorei aquele último comentário dele. Não, vamos trocar mais uma vez de pneu. Daí pelo menos a gente faz a galera treinar mais um pouquinho. Então assim, ele tá fazendo aquilo que ele faz de forçar, de usar o limite do carro, do pneu. Eu acho que não é só porque ele gosta, mas também é pra realmente botar o companheiro dele realmente no escuro, ali na sombra, entendeu? Porque se ele pudesse tirar ele podia, se ele quisesse tirar o pé e ficar numa diferença entre 5 e 10 segundos. Economizaria carro, motor, câmbio, tudo. Só que ele prefere andar aqui, perto do limite. Eu acho que talvez ainda teria mais espaço para ele andar se ele tivesse que forçar. Só para realmente botar ele mais para trás e para mostrar ele. Aqui quem manda sou eu sou o cara rápido. Então, sabe, fica na sua aí. Não sei, meio que realmente acho que ele tá tão ainda frustrado, chateado com a história de Mônaco, né? Com a vitória que ele perdeu de Mônaco do ano passado, que aquilo lá ele não conseguiu engolir até hoje e não vai aceitar. Uma curiosidade ali, é o Gianpiero Lambiase, que é o engenheiro lá que eles ficam no rádio. E muita gente fala assim, pô, desnecessário esse rádio, não sei o quê. Quem defendeu isso foi o Toto Wolff. O Toto Wolff disse, não, o cara tem todos os méritos pra fazer isso. O cara tá sobrando, tá andando, então se ele quiser bater um papo descontraído no rádio, tá garantido, porque ele tá tão sobrando em relação ao pelotão que... E é o trabalho do engenheiro falar, tira um pouco o pé. Tá com 10 segundos à frente, pra que você vai acelerar? O engenheiro... Teve aquela salvada na Radion lá que deu... Aquela salvada? Aquela levou umas 2 voltas pra se recompor de novo. Mas o engenheiro, a equipe quer que ganhe corrida. Você ganhar com 20 ou 5 segundos faz diferença. Ele só quer levar os pontos pra casa, bonitinho, sem arriscar nada. O Max não, o Max já quer... realmente, se ele puder dar pisar uma volta, em cima, né? Ele quer pisar e amassar, entendeu? Ele quer realmente dar aquela diferença. Diga. Não, eu ia falar, você já correu do que em Spa? Eu já corri de Fórmula 3, já andei de Fórmula Renault, já andei de Fórmula 2, já andei de Fórmula 1, já andei de WEC. Andou de tudo. WEC de... Agora eu fiquei surpreso. Não, eu andei de GT, de 3000 e de 1. Foram os 3 carros que eu andei. Você já andou de 6 carros? Não, já andei de GT também. Também? Também, fiz Blancpain na época, com a BMW. Mas o que eu fiquei mais um pouco surpreso, a velocidade dos carros na corrida virava 1,50, né? Na classificação de P2, a gente virou 2,2, uma diferença de 12 segundos. Não achei muito pouco, achei até estranho, assim. Enfim, então é uma coisa que eu posso ver que esteja errado, mas, cara, a diferença não era tão grande. Eu não lembro quando que a Fórmula 2 virou lá. Não viu tempo. Mas você viu a corrida de Fusca que tem lá em Spa? Já, 24 horas. Sim, espetacular aquilo, hein? Inclusive, estamos pensando em fazer. Os brasileiros já fizeram. Acho que o Rafa Suzuki... o Rafa Suzuki já correu. Já. E também o Lucas Salles, eu acho que já fez, se eu não me engano, enfim. Então, na verdade, a gente começou brincando com a corrida de Fusca, né? Num dia que tava chovendo. Então, tava todas as atividades paradas. Tava o Bordet, o Duval, o Vautier e eu. Daí a gente falou, por que ele não vai correr lá? E ainda mais eles, né? A francesada tem os contatos, tudo, né? E daí eles falaram,
legal. Vamos correr, é o único jeito que a gente vai conseguir juntar todo mundo de novo num carro. Não, quem não conhece a Fan Cup, procura essa Fan Cup, que é uma corrida de Fusca, 24 horas, que de Fusca não tem nada, tá? É posição central, um prototipão, mas vale a pena. Comentou, Nelsinho, que a diferença do Max em relação ao Pérez é muito grande. Porém, teve uma polêmica do senhor Arthur Elias Ayub, ele é diretor de alianças de uma das empresas patrocinadoras do Sérgio Pérez. E ele disse que o Pérez tinha que ser muito mais rápido que o Leclerc, do que ele foi, e que ele tinha que se aproximar mais do Max. Vocês acham que tem algum boicote no carro do Sérgio Pérez? Tem muita gente nos comentários do Pelas Pistas, eu mando você colocar os comentários no Pelas Pistas, porque a gente lê os comentários de vocês e também gente estão boicotando o Sérgio Pérez. Vocês acreditam em boicote a um piloto? Não tem como. Se fosse... Não tem nem motivo. Não, assim, se tivesse uma evolução igual teve a McLaren, né, de ter só um upgrade pro carro, não ter dos dois, igual aconteceu com o Lando e o Piastri, algumas corridas, né, mas mesmo se tivesse isso, era claro que eles iam dar pro Max, né, não tem nem conversa. Mas como o carro da Red Bull nem precisa de update, na verdade, né, nem deve ter daqui pro final do ano, só estão trabalhando no carro do ano que vem. Acho, sabe, a única coisa que a gente viu no pit stop da corrida antes do Max passar o Pérez foi o pit stop do Pérez foi um pouco mais lento, a gente viu uma faísquinha saindo no pit stop traseiro. Agora, foi um erro natural ou foi uma coisa, entendeu, sem querer querendo, né? Mas isso também é uma coisa muito difícil, né? De 2 segundos, o pit stop era para ser 2, foi um pit stop de 3 segundos, 1 segundo a mais. Acho que sem querer querendo seria se eles estivessem correndo na rua, num lugar que é impossível passar, provavelmente a última corrida do ano, ou Mônaco, precisa um ajudar o outro. Agora em Spa, em espaço, é um pouco mais rápido, que era claramente o caso do Max, ele vai passar de qualquer jeito. Então, não, de jeito nenhum. Enfim, então não acho que tem nada, realmente, acho que é mais a cabeça do Pérez que ele tá bem frustrado, tá bem desanimado, acho que no caso é mais esse. Mas o Helmut Marko elogiou o resultado final do Pérez, disse que ele acordou do seu sonho de ser campeão mundial. Não, então, acho que ele fez isso pra tentar reanimar ele, porque ele sabe que o piloto tá bem e eles estão nessa decisão. Vamos quebrar o contrato dele, botar o piloto ano que vem, ou se vamos manter ele, mas se a gente manter ele, a gente tem que também incentivar ele a ficar performando, né? E não tem uma chance de não ficar em segundo no campeonato. Inclusive, destacou mais uma vez essa questão do contrato até o final de 2024, não tem o porquê, mas é uma cutucada, Christian. Ele disse que o ideal, se eu pudesse, era ter o desempenho de classificação do Hülkenberg e o ritmo de provas do Sérgio Pérez. Bom, aí volta aquilo que a gente já está falando há vários programas, né? O Hülkenberg, um ótimo piloto para classificação, só que acabou demonstrando aí que na corrida, por um motivo ou outro, ele está faltando. O Pérez, eu acho que quando ele estava no seu momento brilhante, e às vezes até mesmo nas pistas de rua, que ele definitivamente é bem mais forte do que nos circuitos permanentes, ele é um cara muito competitivo. Eu acho que ele tá numa média muito boa, porque ele não se expõe a tantos riscos. Ele seria mais ou menos uma aposta certa no momento bom dele. Atualmente o Pérez não está passando pelo seu melhor momento, e também concordo com isso daí. O Hülkenberg, eu acho que hoje em dia é um dos melhores, se é que existe essa palavra, classificadores lá da qualifiers lá da Fórmula 1. Hoje em dia não é o melhor, mas tá entre os 5 melhores, com certeza. Show. Falando entre 5 melhores, a gente sabe que o título tá praticamente encaminhado, mas tem uma briga que eu vejo aqui por pontos, que ela tá interessante. A briga do vice, ela tá interessante. Claro que o Pérez deu uma despertada nas últimas 2 provas, mas a gente vê uma queda de desempenho da Aston Martin. A Aston Martin meio que voltou à realidade, os upgrades não funcionaram. Como que você vê? Porque eu vejo hoje uma briga... Mas voltaram esse fim de semana. Você achou que ele voltou? Não voltou. Em quinto lugar do Alonso. Não voltou como estava no começo do ano, mas andou melhor do que as últimas 2 corridas. Você achou que foi uma evolução? Achei. Porque ele largou bem e ele ficou andando bem lá na frente. Não é que ele largou bem, eu larguei bem pra caramba, me aproveitei dessa situação, freiei por fora, passei 2, 3 carros, isso, aquilo, e daí... Tudo que ele ganhou na primeira, segunda volta, ele estaria voltando para trás. Não foi esse o caso. Ele estava com um ritmo bom de corrida. Não igual ao começo do ano,
mas bem melhor que Silverstone, bem melhor que Áustria, Que Hungria. Hungria. Uhum. Eu acho que vai depender de se vier esse update, qual a diferença dele, né? Como a gente já falou em outros programas, Vai ver, já vieram pequenos os carros estão tão próximos que as diferenças estão dando esses pulos, né? Igual esse da McLaren, que foi surpreendente. Então, eu acho que também Spa tem um pouquinho um quê de piloto, né? Piloto consegue fazer uma diferençazinha em Spa. Então, a gente viu o Stroll continuava na mesma posição dele, o Alonso acho que deu um pulinho um pouco maior, porque é uma pista realmente que tem que ter, né, o terceiro testículo ali para fazer algumas coisas rápidas naquela pista. Qual que era a curva que você mais gostava de Spa? Cara, eu não sei o nome, mas aquela pra esquerda, aquela rápida. Aquela longa e indecida pra esquerda. Isso, gostava muito daquilo ali. Não, o Rouge é muito legal, só que é uma curva, se tiver seco, é uma curva relativamente bem fácil de fazer, né? Mas aquela dupla pra esquerda, que é descendo assim, Quando você começa a descer. no miolo assim da pista, bem no meio, ela é muito rápida e muito legal de fazer. Qual que você gostava mais? Aquela, uma delas, e... Eu gostava também, no final, você fazer o Rouge, sobe aquela reta inteira. Aquele primeiro S ali eu gostava, porque você freia tão tarde E é muito ali. mais rápido do que parece, né? É bem então, quando rápido. você olha na televisão, ou sei lá, quando você olha numa fotografia, você acha que é mais lento, mas não é. É uma terceira indo pra quarta, né? Exato, aquela direita. Não, exato. é bem Eu gosto rápido. daquela parte. Também era Les legal. Combs. CSzinho. E aquela outra rápida. É a 12. Eu tô aqui, não tá dando pra ler aqui. Mas é a 12, a curva 12, que é aquela dupla esquerda, né? Isso. Isso é legal. Mas também. você fica muito tempo dentro da... Você chegou a andar lá na Turquia? Já. Andou, né? Uhum. Então, aquela eu nunca andei, mas... aquela 5 pra esquerda lá. Lá na Turquia você fica mais tempo na curva. Bem mais. Bem mais. Bem em Spa, né? mais. Umas 2 ou 3 vezes mais. Que você faz quase uma volta inteira, assim, entendeu? Então, a Turquia, eu diria que seria mais ou menos que nem uma curva do Sol em Interlagos antigo, que você com certeza nunca andou. Não sei o que você tá andei, falando. Mas era Então- puxadona, o Sol antigo? Não, o Sol antigo era para direita, Tá. né? Então tinha a reta oposta, você fazia o lago, a reta oposta, daí tinha o Sol antigo, acho que, sei lá, você ficava 8 segundos na curva, 6 segundos na curva, era bastante tempo que você ficava na curva. Ainda mais dos Fuscas que ele pilotava, Sim, demorava muito pra aqueles fazer a curva, super karts, né? na charrete motorizada. Você destacou da McLaren. A McLaren foi uma prova muito doida, porque eles foram muito bem com o Piastri, principalmente na sprint. Piastri segundo lugar, chegou ali a andar em primeiro. E depois, largado um desastre. E o próprio infelizmente Norris... o Piastri teve um toque, né? Sainz. Acabou a corrida dele. E aí foi uma coisa que não teve nem culpa, é coisa de corrida mesmo. Acho que foi coisa de corrida, mas o bico do Piastri, sinceramente, não precisava estar lá. Eu vi uma culpinha do Sainz ali, que tipo, O Sainz achou um não- espaço que não tinha. Que o Piastri estava por dentro O ali. Sainz achou um espaço que não tinha? É, porque eu achei que o Piastri estava na tomada, Mas e aí o Sainz vai e por mergulha dentro, e empurra. por dentro assim, ele não estava nem lado a lado, ele enfiou o bico dele e é óbvio que ele tá vendo que a Ferrari vai virar para dentro para fazer a curva, porque tinha outro carro do lado de fora da Ferrari. E não, sinceramente, eu achei que foi incidente de corrida, Tá. porém, eu não sei se eu fosse o Piastri, na primeira volta, se eu teria enfiado só o meu biquinho lá. Se eu tivesse lado a lado, daí sim, porque na pior das hipóteses, lado a Encosta, lado... roda. Encosta, roda. E lado a lado, o cara tá te vendo, né? O cara sabe que você tá do lado de dentro. Quando você só tá com o bico, o cara tá com aquilo lá na cabeça. Será que o cara tá? Será que ele não tá? Será que ele tá? Será que ele não tá? E eu meio que enxerguei desse jeito. Colocar para você em casa aí o nosso comissário internauta, você coloca os seus comentários. Se estiver nos ouvindo em plataformas de áudio, pode deixar também ali o seu comentário no nosso Instagram, no @pelaspistas360. Agora, turma, onde tá uma confusão é a Alpine, hein? Que beleza. Imagina você chega na quinta-feira para trabalhar, o teu chefe mandar embora, teus 3 chefes são mandados embora, você não sabe o que tem que fazer ali na prova. Ô, equipinha complicada essa daí, hein? Tá uma situação... Eu acho que lá deram uma viajada, né? Mandar todo mundo embora na mesma hora, né? No mesmo final de semana. E antes da corrida. E antes da corrida. Então, pelo menos esperar se Spa.
aproveitar que a Fórmula 1 mas a gente não vai sabe ter o que aconteceu, né? o que aconteceu E eu conheço antes. 2 deles, é um histórico complicado ali. Então, enfim, eu acho que qual que é o nome do... Etner? O Otmar Zafnauer. O Otmar eu não conheço. Agora, os outros 2 eu conheço bem, da época da Renault e... Assim... Não, tudo bem. Um deles, inclusive, trabalhou o quê? 31 anos, eu acho que na Renault, 20. O Alain Permanat e o exatamente. Pat Fry. Então. Melhor falar só isso, que não é flor que se cheire. Entendi. Então, assim... Não, mas independente de flor que se cheire ou não, mandar todo mundo embora na quinta-feira antes da corrida às vezes meio... Mas às vezes aconteceu alguma coisa, descobriram alguma coisa... E naquelas posições ali é tudo muito negociável. Beleza, você me manda embora agora, fica tudo quieto, isso, aquilo. Sabe como é que é a Fórmula 1? É um mundo muito grande, muito dinheiro envolvido, muita coisa. E, enfim, a gente não sabe o que aconteceu, também não sei. Mas para acontecer isso, deve ter tido algum acordo. Beleza, vamos fazer dessa forma aqui. E aí, beleza, todo mundo fica quieto. Não sei, eu não sei o que aconteceu, mas para acontecer isso, deve ter tido um motivo para, né? Bom, eu tô curioso para ver quem que eles vão colocar no lugar desses 3 no meio da temporada, né? Onde tá todo mundo acertado, empregado, então... mas ali são posições... O burburinho é alguém que está desempregado há pouco tempo. Mattia Binotto pode ser o novo chefão da Alpine. Pode ser. Não sei se eu iria nessa direção, mas... E uma coisa interessante do Lauren Ross, que é o CEO da Alpine, né? O Prost, por exemplo, o Alan Prost, que também estava como... Não, debulhou ele. Debulhou. Várias... De mau caráter pra cima, exatamente, assim. em várias entrevistas diferentes. E uma coisa muito doida, porque o Otmar... Porque o Prost foi mandado embora por ele, né? Foi. Esse cara fez uma limpa ali no time. E o Otmar, uma coisa curiosa, ele deu uma entrevista pro podcast da Fórmula 1, o Beyond the Grid, na quarta-feira saiu a entrevista. E na quinta, sexta, o cara foi mandado embora. Então, envelheceu muito mal. E o cara falando, que temos um plano de 100 corridas pra gente tentar ganhar, que o Rossi colocou 100 corridas, não sei quando começou essas 100, ele falou que em 5 anos tinha que ganhar a prova, que pegou exemplo de Mercedes, e o cara, coitado, a entrevista envelheceu mal. Eu acho que a única ressalva que a gente tem que fazer de tudo isso é que você pega lá no caso do Rossi, ele tá batendo de frente com uma série de pessoas que praticamente passaram a vida na Fórmula 1. Então tem bastante experiência da Fórmula 1 dentro e fora das pistas. Que experiência prática que ele tem da Fórmula 1? Ele pode ser um ótimo executivo, ele pode ser um ótimo, enfim, chefe para a Alpine, mas no mundo da Fórmula 1. Concordo com você, independente da situação que um não é flor que se cheire, o outro não é isso, o outro não é aquilo, mas a vida dentro da Fórmula 1 é diferente da vida de uma pessoa que vai para um escritório de gravata eterno todo dia e tem que resolver outro tipo de problema. Entendo que é diferente. Porém, gerar empresas é você saber gerar as pessoas, botar as pessoas no lugar certo. Óbvio que é diferente no mundo de Fórmula 1, com performance, com pressão, com muita coisa acontecendo nos finais de semana. Mas empresas comuns que tem que dar resultado, que tem que ter venda, que tem que ter, enfim, bater metas, de certa forma é parecido. Você tem que saber colocar as pessoas no lugar certo, tem que saber gerir eles bem, tem que saber olhar os números, saber onde está fraco. E na Fórmula 1, obviamente é um mundo menor, porque você tem aqueles X mil engenheiros que estão trabalhando aqui, não é igual uma empresa, sei lá, de finanças, que você pode achar um cara com o mundo inteiro, entendeu? E tem muito mais gente para você achar. Porém, você tem que saber estruturar isso da forma certa. E eu acho que hoje em dia, né, a gente falou um pouco sobre o engenheiro da Red Bull, o Andrew Newey. O Andrew Newey. Eu acho que no começo da carreira dele, o que ele tinha de brilhante mesmo era realmente as ideias e quais desenhos não, mas quais ideias o que fazer diferente no carro e para que direção você toma e manda a equipe desenvolver. Hoje em dia já não. Hoje em dia é mais
o gerenciamento daqueles 100, 200, 300 engenheiros que estão desenhando e saber alocar, fazer as coisas certas, entendeu? Mas, porque hoje em dia tem muita computação, tem muitos engenheiros, né? Você pega um cara, com certeza tem uma equipe de 10 pessoas que estão trabalhando só naquele bico, na lateral do bico dianteiro. Aí você tem mais 10 pessoas trabalhando só naquele dashboard atrás do pneu dianteiro. Sabe, você tem muitos caras, muito detalhista, né? Você pega, vamos pegar um outro exemplo bem diferente, mas pega meu pai, que foi mecânico antes de ser piloto. Ainda quando ele chegou na Fórmula 1, ele conseguia fazer diferente. Não, tá acontecendo isso. Não, a traseira tá fazendo isso. Hoje em dia, não tem como um piloto entrar no carro de Fórmula 1 e falar isso, porque tem tanta engenharia, tem tantas pessoas tão especializadas para cada parte do carro, que o piloto não vai falar, a sexta marcha tá muito curta. Não, isso aí já tem tanto estudo, tanta tecnologia, que o piloto, o que ele tem que concentrar realmente né, na temperatura dos pneus, quando tem que gerir os pneus, ser rápido, obviamente, não errar. Então é diferente as qualidades. Então é a mesma coisa de hoje em dia. São grupos trabalhando muito bem juntos que vão fazer a diferença e não um desenhista. Então, voltando ao assunto desses caras que estão tocando essas equipes, eu acho que, lógico, ter experiência na Fórmula 1, conhecer os players e saber como funcionam, saber que as mudanças às vezes demoram 1 ano, 2 anos, 3 anos para começar a sentir, né? É um bom executor, né, de empresa que vai conseguir. Mesma coisa do Toto Wolff, só que o Toto Wolff, uma diferença dele ter uma visão de piloto, que ele já tentou ser piloto, e misturado com negócios, né? Então, mas ele tem essa visão de piloto, que eu acho, no caso da Alpine, eles deveriam ter segurado pelo menos 1 ou 2 que já teve essa experiência prática de Fórmula 1 no passado. Eu não estou falando limpa toda a área e só coloca a molecada, jovenzinho, pessoal comercial, pessoal voltado, sei lá, para o desenvolvimento na área lá de computação, então é isso, aquilo, é 200, 300 trabalhando para o mesmo gol. Eu acho que deveria ter pelo menos um deles que já teve a experiência prática da Fórmula 1, exatamente por isso que você acabou de falar, que conhece os players, que sabe como vai falar com o Toto Wolff, como vai falar com o Horner, em vez de chegar um cara lá o cara chegou com uma mão na frente, outra mão atrás, o que eu tô fazendo aqui? Eu meio que caí de paraquedas. Um exemplo disso, tudo bem, a gente tá falando de outras épocas, mas um exemplo disso, bem claro, que inclusive um deles você conhece muito bem, era o Briatore e o Frank Williams. Os dois tiveram sucesso na Fórmula 1, só que de maneiras completamente diferentes. O Frank era um racer, o Briatore não. O Briatore, se você falasse que a roda do carro era quadrada, ele é mesmo, é mais rápido se andar com a roda quadrada, você sabe disso muito bem. Então, eu acho que para a Alpine chegar aonde eles querem chegar, eles deveriam ter segurado pelo menos 1 ou 2 que tem um pouco dessa experiência prática. Talvez eles tenham um plano, né? A gente não sabe. Binotto. Enfim. Binotto neles. É o plano. Binotto. Lembrando só que o Rossi era o CEO do Grupo Alpine. O Grupo Alpine também está desenvolvendo agora carros de rua. Tem o projeto também de corridas no Endurance, que vai entrar com Hypercar para o ano que vem. Então tem todo esse esquema aí todo, mas realmente acho que uma equipe meio atrapalhada ali, Alpine, em todos os outros destaques. Ainda sobre o assunto Alpine, tivemos um anúncio, inclusive, de uma parceria da Alpine com o Banco BRB, o Banco Regional de Brasília, nesse fim de semana lá em Spa, na Bélgica. A informação quem trouxe foi o Reginaldo Leme durante a transmissão da prova, em que o Banco BRB vai patrocinar a equipe Alpine no Grande Prêmio do Brasil, Grande Prêmio de São Paulo em Interlagos, com destaque ali um adesivo na asa do carro, na testeira dos pilotos, do Ocon e do Gasly, e que vão querer fomentar também uma academia de pilotos com os competidores que se destacam na Fórmula 4 brasileira, podendo levá-los à Fórmula 3 europeia, e também um patrocínio para o Gabriel Bortoleto, virtual campeão da Fórmula 2, a Fórmula 3, perdão. Falaremos sobre o Gabriel Bortoleto ainda no programa de hoje, mas teve esse anúncio de um patrocínio do Banco BRB com a Alpine para o Gabriel Bortoleto, para poder colocá-lo na Fórmula 1, e também a parceria de uma academia de pilotos da Alpine com o Banco BRB, que inclusive seria em Brasília essa academia. Como que vocês viram essa notícia?
Bom, eu até mandei mensagem pro Giovanni Guerra, né, para entender pouco... presidente da CBA, né? Isso, para entender um pouco mais sobre essa academia pilotos, porque eu acho muito legal o BRB estar investindo no esporte. Eu acho que com certeza o Bortoleto merece esse apoio, né, porque é um piloto que tá indo muito bem. Como todo brasileiro que vai bem nessas categorias, eu acho que realmente precisa de mais empresas brasileiras ajudando eles, porque fica muito caro. Cada categoria que sobe, Fórmula 3, 2, Fórmula 2, hoje em dia custa 2 milhões de euros. São aproximadamente 10 milhões de reais. Né? A gente está falando de quase 3 orçamentos da Stock Car. Tudo bem que é a porta da Fórmula 1. Agora, uma coisa que eu não sei se é controle, da onde vem, mas acho que essa academia de pilotos é uma ideia muito boa, porém, o Brasil ainda tem muita coisa aqui que precisa ser arrumada, sabe? Eu acho que eu comparo muito quando eu comecei a correr, eu estava na época do kart, né? Eu lembro muito da revista Racing, aquela acho que era Auto Esporte, eu não lembro qual é o nome das revistas, mas Racing eu lembro como se fosse ontem, mas eu andava de kart e eu via aqueles grids da Fórmula Ford, grids da Fórmula Chevrolet, grids da Fórmula 3. O automobilismo aqui tava bombando, entendeu? Você tinha Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, você tinha várias pistas grandes, boas, entendeu? E, cara, de lá pra cá, as categorias foram acabando, as pistas foram fechando. Agora, mais recente foi Curitiba, que fechou, perdemos Rio de Janeiro, perdemos Curitiba, a gente não tem mais corrida no Nordeste. Cascavel, graças a Deus, deu uma segurada, fizeram uma reforma boa. Mas eu acho que tem muita coisa no Brasil que precisa ser arrumada, né? A CBA precisa achar formas de fomentar o automobilismo dentro do Brasil. Porque para você aumentar a probabilidade de pilotos brasileiros na Fórmula 1, é você aumentar o número de pilotos que começam a correr no Brasil. E você aumentar... De kart, né? Você aumentando isso e aumentando as categorias, uma Fórmula Ford, uma Fórmula 4. A gente tem a Fórmula 4 hoje em dia, só que a categoria é muito fraca. Começou com 16, tá com 12. Exatamente. A gente não consegue nem ter um grid cheio. Isso que só tinham 16 carros. Eu lembro na época que o Pedro Paulo Diniz fez a Fórmula Renault, tinha 30 e poucos carros e assim, era uma fila de espera para andar, entendeu? E se você voltar um pouco mais atrás, na época que eu corria de Fórmula Ford, que logo depois você terminar de falar, eu também vou entrar um pouco nesse assunto, tinham também 30 carros, 35 carros. A Fórmula Ford aqui no Brasil, na década de 80, era uma febre aquilo lá. Aí o que acontece? Você tinha essas categorias fortes no Brasil, quando os pilotos iam para fora, Bruno Junqueira, Max Wilson... me ajuda aí. Pisônia. Esperaficos. Tem tantos pilotos. Junqueira, você falou? Falou. Enfim, era Ricardo Maurício. Enfim, quando os brasileiros chegavam na Europa, andavam bem. Ganhavam corrida, ganhavam campeonatos. O Christian, sabe, quem tinha um pouco antes de mim? Haberfeld. Cara, eram tantos pilotos. Mas um dos motivos, eu acho que aonde você quer chegar, é que eles saíam daqui bem preparados. Porque as categorias eram boas, eram disputadas, entendeu? E o cara que ficava em 8º no campeonato, ele não se arriscava em ir pra Europa, entendeu? Porque, não tô ganhando no Brasil, vou ganhar na Europa, entendeu? Mas as categorias eram disputadas, eram boas, entendeu? Bernoldi, Zonta, até a época do Felipe Massa, quando ele saiu daqueles Fórmula Chevrolet, enfim, sabe? Então, você saia daqui muito mais preparado. Hoje em dia, os caras estão correndo de kart aqui, aí eles terminam correndo de kart com 15 anos na Europa, porque, não sei, eles acham que o Brasil não é forte. Na minha época, eu fiz uma corrida lá fora só, 2, só porque, alguns iam e eu ficava morrendo de vontade de ir, mas o meu kartismo eu aprendi no Brasil, fui tricampeão brasileiro no Brasil, aí eu fui pra fora só quando eu fui correr de Fórmula 3. Então, você aprendeu o suficiente aqui no Brasil. Então, falta isso, falta no Brasil mais pistas, mais categorias, mais empresas investindo, as categorias precisam estar melhores, né? A própria Stock Car, uma categoria que custa quase 4 milhões de reais, e não é fácil você arrumar um patrocinador que vai pagar uma conta dessa para estar 10, 12 finais de semana por ano na pista, sabe? A gente precisa revolucionar um pouco o esporte aqui. É óbvio que com a Fórmula 1 crescendo, o esporte inteiro, no mundo inteiro, dá uma crescida. As empresas brasileiras, a XP, Oakberry, o BRB, os bancos, enfim, que estão indo para a Fórmula 1, dá
mas falta a fundação no Brasil, que tinha nos anos 90, 80, 90, né, com o tanto de brasileiro, até pra Fórmula Indy, né? Pega um Thiago Medeiros, pega o Vitor Meira, pega, quantos pilotos. Falta fundação no Brasil para ter mais pistas, mais equipes, mais empresas, sabe? Eu pego um exemplo, na época que eu fui para a Fórmula 3, isso tem 20 anos, sei lá quando, eu corria contra alguns pilotos ingleses lá que eram patrocinadas, ou tinham apoio, uma ajuda da BRDC, que era a CBA da Inglaterra. Então, eles têm um programa lá para ajudar os pilotos locais. Hoje em dia eu falei com eles não patrocinam mais, mas eles têm um grupo que eles escolhem entre 20 e 30 pilotos por ano, que correm de kart para Fórmula 4, Fórmula 3, essas categorias de base, e eles dão uma estrutura para eles. Por exemplo, vai ter a corrida de Fórmula 1, eles têm um prédio da BRDC em Silverstone, e eles têm direito a convidar, por exemplo, uma pessoa, 2 pessoas, um potencial patrocinador, alguma coisa, e eles dão um treinamento físico, mental, um treinamento de mídia também para você saber falar e tentar preparar os garotos para o que eles vão enfrentar, entendeu? Hoje em dia, mas eles não ajudam financeiramente, mas pelo menos eles abrem a porta, fazem uma apresentação, eles mostram para os pilotos como é que fazem, entendeu? Os empresários que querem patrocinar, eles vão para a BRDC e eles olham os pilotos que tem lá. Então, a França a mesma coisa. Na época que eu tava lá, quem corria comigo, esqueci, era o Premar, alguns pilotos, e eles também tinham apoio da Federação Francesa. Então, sabe, essa fundação que o Brasil precisa de volta para poder ajudar os pilotos a irem, porque a gente sabe, a moeda brasileira, o real, tá muito desvalorizado comparado com o euro, com o dólar, essas coisas. Então imagina você fazer 2 temporadas de Fórmula 2, por exemplo, são 20 milhões de reais. Muita grana. Sabe? Então, se você não tem o apoio, sabe, é difícil. E aí, a cada 4, 5 anos tem um brasileiro que aparece lá. Obviamente, a probabilidade diminui de chegarem na Fórmula 1. Agora, se você chegar na Fórmula, né, da Fórmula 3000, Fórmula 2 e tem 3 brasileiros correndo, você triplica a probabilidade de chegar um piloto na Fórmula 1. Então, isso que eu fico batendo na tecla, eu fico, sabe, um pouco frustrado pelos pilotos brasileiros, pelo esporte no Brasil, porque, sabe, eu quero que o esporte melhore aqui no Brasil e tem potencial. Só que a gente tem que se ajudar aqui no Brasil, entendeu? A gente precisa. As pistas, agora a gente tem Brasília, que parece que vai renascer, espero, né? Já tem 3, 4 anos que estão falando isso e tá nesse lengo-lengo, mas parece que vai sair agora. Mas a gente precisa, sabe? A Brasília é um autódromo que, pelo amor de Deus, ela foi construída nos anos 70 e quando ela terminar, ela ainda vai ser a maior pista que o Brasil tem. Foi uma pista que foi construída há 50 anos atrás. Maior e provavelmente melhor. Então imagina, tipo assim, uma pista que podia receber Fórmula 1, Fórmula Indy, qualquer categoria internacional, WEC. Então hoje em dia a gente só tem Interlagos. E já recebeu Fórmula 1. Já recebeu Fórmula 1. Já recebeu Fórmula 1 ano passado. Eu também enxergo desse jeito. Eu até queria fazer deixar outro comentário aqui. Quando eu, ao longo da minha carreira, me fizeram essa pergunta várias vezes, né? O que você teria mudado? O que você faria diferente? E é claro que a pessoa que me fez essa pergunta estava esperando eu falar, nossa, eu teria ido para a Europa, teria esquecido o Brasil. Eu não teria feito nada diferente. Eu teria começado a correr de kart aqui no Brasil, tanto que uma prova do kartismo brasileiro, que na minha época, pelo menos, era tão forte, que um pouquinho antes, na época de Ayrton, Mário Sérgio, Valtinho Travaglini, também era muito forte. O Ayrton, um dos motivos, além do talento dele, mas um dos motivos que ele já chegou preparado lá na Europa, porque ele saiu escolado daqui do Brasil. Então, ele já chegou num patamar bem competitivo. Eu participei de 4 campeonatos do mundo. Desses 4, 2 eu terminei em 6º, sendo que um deles eu larguei em 4º na final. Ou seja, com chance de ser campeão. O que isso demonstra? Que eu devo muito ao kartismo brasileiro. Muito obrigado, karts aqui no Brasil, porque vocês me prepararam para isso. A mesma coisa, quando eu fui para a Fórmula Ford, Fórmula 3... Eu fiz 2 anos de Fórmula 3 aqui no Brasil. No meu 2º ano, a Philly Shave estava mais interessada que eu corresse aqui no Brasil do que corresse lá na Inglaterra. E eles falaram, tudo bem, a gente paga aquilo que falta lá na Inglaterra se você correr de novo aqui no Brasil. E foi isso que eu fiz. Eu corri os 2 campeonatos. Tanto que a hora que eu cheguei lá na Europa, eu corri Fórmula 3,
3.000 e Fórmula 1. Eu fiz 2 anos antes de chegar na Fórmula 1. Por quê? Muito obrigado, Brasil, porque vocês me prepararam para eu conseguir fazer isso. Se eu tivesse corrido numa Fórmula Ford ou numa Fórmula 3 extremamente fraca aqui no Brasil, você pode ter certeza que ao invés de eu levar 2 anos para chegar na Fórmula 1, provavelmente eu ia levar 4 ou 5 anos, se é que eu fosse chegar na Fórmula 1. Não, e só mais um detalhe, desculpa a gente estar alongando esse assunto, mas qual que é o outro motivo que é muito importante ter uma Fórmula Ford ou Fórmula 4 e Fórmula 3 no Brasil? Porque são as idades que você ainda está na escola. Pro pai arrancar o menino da escola com 14 anos, 15 anos, para mandar ele pra Europa para correr de Fórmula 4, Fórmula 3, é muito mais difícil. Aqui no Brasil, ele poderia... Eu fiquei na escola até terminar a Fórmula 3, depois eu fui pra Europa. Então, o pai vai estar muito mais incentivado. Beleza, ele vai terminar a escola, aí no último ano vai que ele ganha o campeonato da Fórmula 4 ou da Fórmula 3... Aí ele tem muito mais motivo... Como todos os pilotos fazem lá na Europa, como todos Exatamente. os pilotos fazem lá nos Estados Unidos. Porque as categorias de base, tanto Estados Unidos quanto Europa, é no país natal deles. Exatamente. É onde eles praticamente viveram a vida inteira. Agora, que nem você acabou de comentar, eu fiz a escola era o plano B dele, porque se ele não desse certo como piloto, ele pelo menos tinha feito escola. Agora imagina um monte de criança com 12, 13, sei lá, 14 e até mais velhinho, mas estão tirando da escola, vai fazer homeschooling, porque você tem que fazer homeschooling para você... Eu não vou dizer que é errado, mas os pais olham isso e falam, poxa... Tudo bem, mas onde é que está seu plano B? Não, exatamente. E se por acaso, por um motivo ou outro, até fora do seu controle, é um motivo financeiro, político, que não deu certo, os contatos, resultado, qual é o seu plano B? Não, e com certeza, esse moleque vai fazer o quê da vida? Não, e com certeza tem muitos pais, ou os avós, ou tios, que estão ajudando o menino, falam, não, beleza, termina a escola aqui, e aí depois você vai pra fora. Eu não vou continuar pagando sua carreira se você vai largar a escola. E aí, qual que é a chance do menino? Diminui, porque aqui no Brasil tem só a Fórmula 4, que não tá forte, não conseguiram virar a categoria ainda. E é uma categoria que você consegue começar a correr com 14 anos, eu acho, 14, 15, no máximo 16, porque você já tem que estar na Fórmula 3. E com 18 você tem que estar na Fórmula 2 já, entendeu? Você não pode demorar muito. Então, o cara perde o time, termina a escola com 17 anos, para depois ir para a Europa para começar a correr de Fórmula 4, Fórmula 3. Entendeu? Eu acho que a iniciativa da Fórmula 4 muito boa, muito interessante o conceito aqui. Realmente acho que esse esvaziamento do grid que nós tivemos da primeira para a segunda temporada liga um sinal de alerta, porque são realmente 16 carros. A gente pega, por exemplo, Fórmula 3 europeia. A gente tá falando de 30 carros. Então, claro que não precisa ter 30, acho que a gente não tem 30 pilotos no Brasil, mas realmente é um... Não, mas é um número que preocupa. É você ter 16 carros disponíveis e você não conseguir encher esse grid. Pois é, eu não sei o que é. Eu não sei se é a categoria que tá cara ou não tem interesse suficiente, mas... E outra coisa que acontece. O pai que tem um menino de 15 anos, vê a categoria Fórmula 4. Bom, aqui eu vou gastar, sei lá, chutar um número, 1 milhão por ano aqui, tá? A categoria tá fraca. É melhor botar meu menino, gastar um pouquinho a mais e colocar ele na Europa numa categoria forte. Isso que tem muitos que pensam também. Então, voltando ao assunto, a fundação do Brasil precisa mudar. E isso é uma coisa que a CBA tem que enxergar isso também, entendeu? Eu tô batendo na tecla com o Giovanni toda vez, cara, sabe? Tudo bem, isso é uma coisa mais... Esse outro assunto é um pouco mais específico, mas... sabe? A própria Stock Car, quando os pilotos da Stock Car estavam aqui a outra semana... Né, reclamando das punições, isso, aquilo, né, até isso, tem muita coisa que precisa melhorar, que a gente precisa trabalhar, mas obviamente isso não é a parte comercial, não é isso que vai fomentar mais o esporte, mas então, cara, voltando ao assunto, legal, o banco tá patrocinando, querendo criar uma academia, mas eu acho que o que vai fazer diferença pra gente aumentar a probabilidade de mais pilotos chegarem na Fórmula 1 e ter um próximo campeão brasileiro, próximo campeão mundial da Fórmula 1 brasileiro, é você voltar o que tinha aqui nos anos 80, 90, com pistas, com muitas categorias, muitas equipes, patrocinadores querendo mais incentivo às empresas,
para patrocinar o esporte aqui no Brasil. E aí, isso tudo fomentando, isso tudo acelerando, os pilotos chegam mais preparados, mais pilotos vão para a Europa e aí isso aumenta a chance de um piloto chegar eventualmente na Fórmula 1 para ser campeão mundial. Tá aí nosso debate em relação a nossas opiniões, em relação aqui a essa questão de academia de pilotos. Claro, o nosso espaço aqui está sempre aberto nos comentários para você que nos acompanha e também, claro, Giovanni Guerra, presidente da CBA, e outros envolvidos também. Nosso espaço aqui no Pelas Pistas está mais do que aberto para a gente poder comentar sobre esses assuntos. Agora, falando em assuntos, tem uns assuntos interessantes porque a gente vai falar de curiosidades que eu sei que você gosta no nosso Momento Pit Stop. Momento Pit Stop de hoje, vamos falar sobre capacetes. Não sobre desenho de capacetes, como já falamos em outro Momento Pit Stop, mas vamos falar sobre a evolução dos capacetes ao longo da história. Temos diferentes gerações aqui do nosso automobilismo, não só presente, mas também de famílias e também de muitos outros assuntos. Começar então, Christian Fittipaldi, você trouxe uma raridade, um xodozão você trouxe aqui, hein? Olha isso! Você andaria com desse? Hã? Hein? Primeiro capacete do meu pai. O primeiro do seu pai é esse? Primeiro capacete do meu pai. Uau! Inclusive, aqui ó, parte da história das gotas vem daqui, né? Ah, desse desenho... Isso, aqui da faixa. Da faixa. Você andaria com desse ou não? Olha de aqui, ó. bicicleta. Ó, não tem nem mais forro dentro. Eu tinha um de... Final da década de 60, isso daqui. Eu tinha um de tonquinha que eu andava que era mais ou menos parecido com esse. De aqui. skate, né? É, de skate, essas coisas aqui. Mas com esse capacete ele correu do quê? Estocar? Não, tá sério. Isso é uma pergunta que você vai fazer pra ele bem em breve. Pessoal, fiquem ligados. Boa. Que ele vai aparecer aqui no Pelas Pistas, mas muito, muito rapidinho. Boa, curioso de saber essas histórias aqui. Realmente, vou mostrar pro pessoal aqui na nossa câmera aqui, ó. Realmente é o destaque, a questão do forro que ele falou. Tá vendo aqui? Rapaz, isso aqui... O Fangio deu pra ele esse capacete. Ó. Não, você vê um troço desse, a gente vê como que é a evolução. Mas esse capacete tá bem... Outra tá coisa, duro, pesado, né? Exatamente. É. Não, e ele é pesado e ele é aberto, né? Não tem viseira, não tem nada, né? Aqui, daí a gente já passou... Final dos anos 70, início dos 80. Não, metade dos anos 70, né? A era Lauda aqui. Então, Bell Star 2, tô vendo aqui atrás na etiqueta. Aqui, ó. O Christian que é a entrada fã de oxigênio aqui. Ah, tá. Se pegar fogo, tem exatamente, oxigênio. isso. Se pegar fogo... Mostra pra tua câmera da direita aqui, Cris. E aí, esse velcro aqui, pessoal, isso aqui era uma... Não sei se você lembra, tem uma manta que vinha aqui pra baixo, que era uma proteção extra pro pescoço. Fala dessa manta que eu pego. O do Hunt tem. O do Hunt tá com a manta. Esse aí não veio sem. Essa manta era justamente pro fogo, né? Exatamente. Tinha balaclava, mas é uma proteção extra. Não sei se vocês já viram no filme, tinha essa manta aqui, ó. Que tinha alguns pilotos que gostavam de andar com essa saia, né? Tá. Sem balaclava? Ou tinha que andar com balaclava também? Nos Estados Unidos andavam sem balaclava. Sim. Eu acho que aqui no caso de olhar a foto do Hunt, ele usava balaclava. Ele usava a balaclava e mais essa saia. Tá. E tinham outros pilotos que quando eles não usavam essa saia, daí eles só usavam aquilo que todo mundo sempre usou, ainda usa até hoje em dia, que só é a balaclava. Então, interessante a gente ver aqui a evolução, já ver aquele formato que parece mais com um capacete. Ô, Cris, pega o seu de 99, enquanto isso a gente vê aqui no Pelas... Pô, você tem que deixar o like no vídeo aqui, porque esse merece aqui essas explicações técnicas de capacete. Seguindo a evolução, esse é final de 99, 2000 mais ou menos, e aí muda o destaque do aero, né, que era uma especificação para oval, né? Isso daqui, exatamente. Lá na Indy, até que quando você corria no misto, você não tinha tanto problema, né? Que a sua velocidade era a mesma velocidade no final da reta, praticamente lá de um carro de Fórmula 1, então você chegava a seus 320, 30, 40, que fosse, só que no oval, além da sua velocidade ser mais alta, a sua velocidade constante no oval também é muito mais alta, a sua média horária, né, acaba sendo muito mais alta que no circuito misto. Então, por isso que eles acabavam desenhando o capacete dessa maneira, que era com essa abinha aqui na frente e mais esse recorte aqui no capacete, né? E acredite se quiser, a gente usava gurney flap diferente
de acordo com o seu posicionamento no carro. Então, se a tua cabeça estivesse mexendo bastante, de repente você ia com uma cantoneirazinha um pouco mais alta ou menor se ela estivesse mexendo menos. Agora, dá uma olhada como já era mais leve esse capacete. Bom, bem leve esse aqui. Então, bem leve. E esse é de Kevlar, parece, exatamente, de Kevlar e tá com rádio. Uhum. Então, esse daí era bem leve. Agora, olha isso daqui que me chama a atenção até hoje. Mexe bastante, né? Eu também acho. Eu não sei como acelerei com isso, mas tudo bem. Esse se acelerou forte e fez pole position com esse, né? Esse daí foi do Rio de Janeiro. Esse daqui foi do Rio de Janeiro de 99. Pole 99. O Cris vai pegar o último agora, que é o mais atual do Nelsinho. Até uma curiosidade, né, Nelsinho? Isso aqui é uma época pré-ralo e, no caso da Indy, pré-o aeroscreen, né? Então, ou seja, diminui a importância, entre aspas, do capacete aerodinâmico, mas agora... Esse mais moderno já tem até o suporte para o Hans também, que é uma outra evolução, né? Então, eu acho que óbvio que você vai explicar agora, mas só para a gente mostrar aqui para a galera o suporte do Hans aqui e aqui nesse de 99 que não tinha nada. Então, zero Hans ainda, que a gente começou a usar Hans nos Estados Unidos em 2000, se eu não me engano. 2000 era obrigatório você andar de Hans nos ovais e daí, a partir de 2001, em todos os circuitos, ovais e misto. Que começou principalmente nos Estados Unidos por causa da morte do Dale Earnhardt, né? Por causa do Earnhardt, isso. Por causa do... Que era aberto ainda. Por causa do Greg Moore também. Tá. E o Greg Moore, infelizmente, ele faleceu em 99, se eu não me engano. 99, e daí... É claro que é muito fácil você debater, né? Dizem algumas pessoas que se ele tivesse de Hans, ele estaria aqui conosco. Eu não sei, mas naquela época a gente já estava trabalhando no Hans, só que ele não estava pronto num formato final. E daí, em 2000, a gente começou usando ele nos ovais, que é bem mais fácil, né? A sua cabeça está inteira travada, ela mexe muito menos. E daí, a partir de 2001, era obrigatório em todos os circuitos. E aí, Não, acho que não teve... capacete, o desenho não mudou tanto, né? Eu acho que o que muda, vai mudando, vai melhorando, são... acho que a viseira é mais grossa. A viseira é mais grossa, para aguentar mais pedrada. O material do capacete, do carbono, vai melhorando ano após ano, né? As espumas do lado de dentro, eu não digo nem pelas espumas do capacete, mas... depois da espuma do capacete, você tem uma outra, como é que chama? Um isopor que ele absorve as pancadas, né? As batidas de uma forma, e todo ano isso vai melhorando, vai sendo evoluído, vai né? Obviamente com a tecnologia a gente vai entendendo o que o cérebro, né? Para prevenir essas concussions, né? Como é que chama? Concussões. As concussões. Então, eu acho que hoje em dia a diferença desse meu capacete, por exemplo, no capacete de Fórmula 1, é que a viseira do capacete de Fórmula 1 é mais baixa, né? Você vê que a nossa viseira, essa abertura aqui, ela é um pouco maior do que uma abertura de hoje em dia no capacete da Fórmula 1, que ela ficou um pouquinho menor, uns 20% menor, para diminuir o risco de entrar uma mola coisa. Que nem entrou no caso do Massa. Exato. Né? Mas, eu já peguei uma era... Diferente dessa aqui. A única coisa que mudou do meu foi comecei sem Hans e agora a gente tá andando de Hans, basicamente. Tá aí, fã da velocidade, toda a evolução de capacetes aqui, de histórias, olha só, 3 gerações aqui, 2 de Fittipaldi, uma de Piquet, fora Lauda e Hunt também aqui. No nosso Momento Pit Stop, a gente vai arrumar nossa mesa, mas é importante lembrar que esse foi o nosso Momento Pit Stop, que a Rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. De volta do nosso Momento Pit Stop, a nossa mesa já está arrumada aqui de novo. Meninos, algum outro ponto de destaque da Fórmula 1? Lembrando que ainda no programa de hoje falaremos sobre a vitória do Enzo na Fórmula 2, a vitória do Collet na Fórmula 3, o quase título do Bortoleto, falta muito pouquinho, e também ali sobre um assunto Drogovic Fórmula E, que agitou os bastidores. Uma coisa que a gente não falou, mas só para matar o assunto, que eu acho que agora faz... Eu acho que estava bom demais para ser verdade, o que aconteceu na Hungria, foi o Ricardo, né, em Spa, que... Tá 1-1 agora, né? Mas... Com pontos, hein? Eu acho que... em Spa ele não fez nada demais, né?
Então, o que eu tava vendo na Hungria, eu falei, cara, não é possível que... Né, ou ele acordou, ou realmente é porque o Tsunoda não tem não é nada demais, né? Não, e o Japa andou em Spa. Andou bem. Não, então, o Japa andou bem. Andou Ele bem. tava o tempo todo lá na frente. E mudaram bem a estratégia, né? Então. Que foi médio, macio. Não, ele andou muito bem, o Japa, eu achei. né? Mas é isso. Agora, o que me chamou a atenção também, velocidade reta dos dois carros da Williams, eles estavam meio que... É claro que não a mesma diferença do Max em relação ao resto, né? Mas eles estavam numa areazinha à parte deles. E dos 3 carros mais rápidos, 2 eram Williams. Primeiro e segundo mais rápido no final da reta era Williams. Tanto que no começo da corrida, o Albon veio passando... O Sargent também. Então, também, mas o Albon mais, né? Eu falei... quer saber que esse álbum vai acabar terminando entre os 4, 5 primeiros? E daí, a hora que ele chegou no momento, daí não foi mais para trás. É claro que eles deveriam estar andando com muito menos asa, então acaba consumindo muito mais pneu. Então, ele voltava para trás. Daí, toda vez que ele entrava no box, ele trocava de pneu, dava aquela acendida de novo no carro, que era o tempo que o pneu conseguia... segurar, mas eu fiquei impressionado como os carros andavam rápido. Aí quando precisa fazer curva, já deveria... Enquanto o pneu tá bom, segura. Você consegue, ainda mais num circuito que nem Spa. Agora, depois você começa a perder um pouquinho de performance, você perde aquela performance máxima do pneu, daí começa a ficar complicado. Tá aí, férias da Fórmula 1 a partir de agora, eles voltam só no final do mês de agosto com Zandvoort na Holanda, pausa em que, talvez na Holanda, o Max Verstappen possa igualar o recorde de vitórias da mesma temporada, aliás, vitórias consecutivas de um piloto na Fórmula 1. A próxima vai ser na Holanda? Na Holanda. Nossa, imagina o Max para igualar o recorde de 9. De 9 do Vettel correndo na Holanda, como é que ele não vai vir, né? Tá aí, expectativa. Turma, falando em tá faltando pouco, falta muito pouco pro Gabriel Bortoleto ser campeão da Fórmula 3. Faltam 2 pontos, na verdade falta 1 ponto para ele aqui. Já pode ser campeão no qualifying em Monza, quando a categoria volta. Que sem graça, né? Ser campeão no qualifying, né? Existe título sem graça? Não, eu sei. Mas e se ele faz a pole? Não, tudo bem, mas é bem mais legal no final da corrida, ainda se você conseguir ser campeão com uma vitória, né? É mais legal ainda, mas bom, ele se colocou nessa posição, né? Então, no final do dia, título é título, porque na segunda e na terça-feira vai todo mundo esquecer como é que você ganhou, né? O que vão lembrar dos poucos que lembrarem é que você foi campeão. Porque, inclusive, o quali foi meio complicado para ele, que ele classificou em 15º, né? Então ele fez as 2 provas na 15ª colocação, terminou a primeira, ele abandonou a primeira, foi o primeiro abandono dele na prova curta, e na prova longa ele foi o 11º colocado, mas olha que coisa doida, como ele quase foi campeão. Porque ele foi 11º e os 10 pontuam. E ele tinha a volta mais rápida. Então se ele conseguisse fazer a ultrapassagem no final ali, com o Colapinto, o argentino, um duelo dos dois, meteu roda na grama, tudo lá, ele ia ser seu 10º, com a volta mais rápida, ele era o campeão no gargalo, mas ficou pra Monza o título do Bortoleto. Mas realisticamente, qual a chance dele Por isso que eu falei da classificação, porque o vice-líder, o Aaron, ele tem que fazer todos os pontos possíveis. Então ele tem que ser pole position, ganhar as 2 corridas, ser a volta mais rápida nas 2 corridas, e o Bortoleto tem que fazer 0. Então essa é a situação. Se o Aaron já não faz a pole na sexta-feira, já acaba o campeonato. Então essa é o praticamente campeão do Bortoleto. Aliás, o Bortoleto vai vir aqui no Pelas Pistas nessas férias da categoria. Então em breve aqui na nossa mesinha vamos ter o Bortoleto. Mas realmente a situação dele bem encaminhada. E Caio Collet venceu a primeira prova. O Caio deu uma despertada talvez... Não sei se tão muito tardia, mas ele venceu a primeira prova de novo, ele andando muito bem em Monza, venceu a prova curta e chegou bem ali também na prova longa. Caio Collet deu uma acendida, inclusive já ouvi um zoom também que ele pode ir pra Fórmula 2 ano que vem. Eu sei que o Nelsinho trouxe informação de Stock Car. Eu tinha ouvido falar que ele tava mais voltado a vir pra cá, mas às vezes arrumou um patrocínio, alguma coisa. Na mesma equipe que ele corre hoje, inclusive, na VAR. Vamos ver, às vezes ele arrumou um patrocínio. E, enfim. De onde você ouviu esse rumor?
Fonte. É? É. Bom, eu espero que dê certo, porque é óbvio que eu adoraria ver um Caio Collet bem mais na Fórmula 2 do que na Stock Car. A Stock Car ele tem a vida inteira para poder correr aqui no Brasil de estoque. Então, um talento como o Caio não pode ser desperdiçado tão cedo. Não pode vir correr de Stock Car com a idade dele. Então, ele definitivamente, eu torço que essa informação que você ouviu esteja mais que certa, mais que correta, e que o ano que vem ele esteja na Fórmula 2. Destacar também a Sofia Flush, que foi a primeira mulher a pontuar na história da Fórmula 3. Ela conseguiu ali foi o sétimo lugar. Foi aquela que deu aquela panca em Macau, não foi? Foi. Uau. Foi. Cara, aquela panca de Macau, pode procurar no YouTube que vocês vão achar. Cara, foi um dos acidentes mais, tipo, você olha, impressionantes que eu vi na minha vida. Tipo, na hora eu falei, meu, sobrou nada, cara. E a menina tá correndo de novo aqui. Que ela foi pancadaça. Sétimo lugar, ela pontuou na Fórmula 3. Bora falar então agora da vitória do Enzo Fittipaldi. O dia chegou pro Enzo na Fórmula 2. Aliás, um grande resultado do Enzo Fittipaldi na Fórmula 2. Uma vitória, um pódio. Tava batendo na trave essa vitória e veio, talvez um momento até importante também de definições de campeonato, Christian, mas, claro, não de título, mas de brigas pro ano que vem. Mas, ufa, finalmente, hein? Não, acho que veio num momento importante, talvez, como você mesmo disse, Thiago, agora, talvez um pouco tarde demais. Agora, a corrida dele, sprint, meu Deus, foi perfeita. Se você tivesse que fazer um comentário por um lado ou para o outro, não tem comentário, porque não poderia ser mais e não poderia ser menos. A corrida foi perfeita, já do momento da largada, né, que a hora que ele largou, ele chegou na primeira curva, La Source, né? A primeira. Então, a hora que ele viu que já tinha um carro do lado de dentro, ele acabou saindo um pouco mais para fora, né? Então a curva, você vira para a direita, ele vira o carro dele para a esquerda para ele poder para ele poder frear no limpo, onde tinha mais borracha, para ele poder tentar frear um pouco mais tarde e ter um ângulo melhor na curva. O que acontece? A hora que ele sai da primeira curva, ele já acaba indo para terceiro. Não, terceiro. Segundo. Não, terceiro, se eu não me engano. Então, ele passou já o outro carro da Red Bull por fora, e daí ele soube administrar muito bem o desgaste de pneu. E no final da corrida acabou sobrando, né? A hora que ele foi de segundo para primeiro, a última volta dele, a última volta e meia, né? Ele acabou abrindo um montão. Então você via que realmente o Enzo estava com um ritmo muito forte. E voltando um pouquinho atrás, desculpa que eu esqueci de falar, no começo da corrida parecia que ele estava sobrando, ele estava ficando, ele tava muito mais para quem estava em quarto do que ele atacando os dois primeiros. Sim. E daí chegou uma hora que, nossa, eu acho que de repente ele estava segurando um pouco a onda, daí o carro dele começou a acender, daí ele só foi para frente, mas guiou muito bem. Uma vitória importante. Tá uma curiosidade, eu esqueci de comentar, na prova longa da Fórmula 3, teve a questão de pista seca com pista molhada, então o pessoal largou com um slick na chuva. Lembrou até uma vitória sua na Fórmula 3. Minha primeira vitória da Fórmula 2 foi em Spa também. Foi em Spa também? Primeiro ano, 2005. Aliás, um desafio. Vocês sabem quais são todos os pilotos que venceram GP2 Fórmula 2 brasileiros? Não. Óbvio que não. A memória já é péssima. Você lembra? Não deixar você colar aqui, não. Incluindo Fórmula 3000? Não, GP2 e Fórmula 2. Ah, não, mas foram tantos. Quer dizer, não, mas é a mesma categoria, né? Não, eu sei, mas é que o corte foi de Fórmula 2 GP2, porque... tá. Entendeu? Ó, você, o Lucas, Bruno Senna, Sérgio Sete Câmara, Felipe Nasser, o Luiz Razia, Felipe Drogovic, Betinho Valério e o Enzo Fittipaldi. Agora são os pilotos que venceram na Fórmula 2 / são GP2. Quantos? 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Que venceram na Fórmula... Vou fazer o levantamento de Fórmula 3000 depois, que aí tem você... Bruno Junqueira, Max Wilson, uma galera. Pisonia, Moreno. Bom, tem um monte. Isso a gente conversa em outro programa. E daí a segunda corrida do Enzo, ele acabou terminando em terceiro. Eu acho que ele se beneficiou numa posição, né? Que teve um dos pilotos... 2, o quarto e o quinto, o terceiro e o quarto foram unidos, ele foi de quinto para terceiro. Tudo bem, mas
o que ele fez esse final de semana era o que a gente queria que ele fizesse exatamente, praticamente todo final de semana. Ou se não desse para, claro, a gente fala que é fácil, mas a gente sabe que quando você tá lá dentro é 10 vezes mais difícil. Mas se você não tá ganhando todo final de semana, você tá batendo na porta todo final de semana. Então, esse final de semana para ele em Spa, para quem tá com ambições de chegar na Fórmula 1, e a gente espera que ele consiga chegar na Fórmula 1, foi um final de semana perfeito para ele. A gente vê, por exemplo, pegando o caso da Fórmula 3 e da Fórmula 2, os líderes do campeonato, tá certo que o Bortoleto não teve pódios e pontos nesse fim de semana, mas ele fez ao longo dos anos. Mas a gente pega aqui vários pilotos, ao longo da temporada, mas vários pilotos com duplo pódio, por exemplo, o Theo Pourchaire, que é o líder do campeonato agora, aliás, uma barbeiragem do Vest, que na volta de alinhamento bateu ali, perdeu a liderança do campeonato. Já aconteceu isso? Não. Pensei que você estava chamando que eu fiz isso. Não, eu estou lembrando outra coisa. E vai andar de Mercedes no primeiro treino no Grande Prêmio do México. O Vest? O Vest. Boa. E na Aston Martin vai andar o Stoffel Van Dorn. Isso daí eu já tinha visto também. Mas são os dois. Que me chamou a atenção agora do Vest, barbeiragem. O Pourchaire, que assumiu a liderança, duplo pódio pro Pourchaire. Ele foi terceiro e segundo. Então, o Enzo, primeiro e terceiro. Claro que não dá pra ser duplo pódio o tempo todo, mas sei lá, tipo, primeiro, quinto, segundo, sexto, somar pontos é importante nessa combinação de duas provas da Fórmula 2. Não, o Enzo Fórmula tá 3. em sétimo no campeonato agora, não é? Então, ele tá em sétimo no campeonato. Eu acho que tem o quê? Tem mais 4? Mais 3. 3, então são 6 corridas. 6 corridas. Zandvoort, Monza e depois em Abu Dhabi. Também tem um intervalo de Monza para o Abu Dhabi. Tipo, que é bem grande. Então, realisticamente, o que você acha? Quarto, quinto? Quarto, quinto é o que ele poderia fazer. O Iwasa, que é da academia Red Bull, é o terceiro colocado com 134 pontos. Ele tem 98. Então aí realmente tá um salto quase impossível de chegar. Eu acho que essa prova de Spa, de repente, pode ter acendido outra mecha no Enzo, que de repente essa mecha por algum motivo não tinha acendido, ou aquilo que você mesmo até comentou 1 ou 2 programas atrás, de repente o entrosamento dele com o engenheiro não era dos melhores e não sei por que agora acendeu. E a gente espera que ele carregue isso até o final do ano. Só que o que a gente tem que lembrar é que o Pourchaire da vida, Vest e o Asa, esses caras não vão parar de pontuar também. O Enzo, é claro que a gente espera que ele fique forte até o final e ele consiga repetir esses finais de semana. Mas você pega um Durham da vida também que fez uma ótima prova, acabou ganhando a prova de domingo, largou em 10º ou 11º. Então, largou em 11º, só que esses outros pilotos, eles vão continuar marcando pontos. É daí que fica difícil pro Enzo. Então, relembrando, a Fórmula 2 tem mais 3 corridas, como eu disse, nós temos em Zandvoort, em Monza e depois em Yas Marina, lá em Abu Dhabi. E a Fórmula 3 só corre a próxima em Monza, para encerrar a saideira do campeonato. Falando do campeonato que encerrou, Fórmula E, a gente não fala tanto de Fórmula E aqui no programa, é verdade, mas chama atenção, Nelson, você como primeiro campeão da Fórmula E, aliás, você estava comentando a Fórmula E recentemente, deu uma categoria, mudou muito de 2014 para cá, né? Ela deu um salto grande, o que machucou ela muito foi a pandemia, né? Tá. Como são pistas sempre em centros de cidades, obviamente na pandemia, né, para a Fórmula 1 não foi tão complicado, porque você consegue fechar um autódromo, controlar um autódromo. Na Fórmula E, que é no centro da cidade, todas as corridas praticamente... O que aconteceu com a Fórmula E na época da pandemia, que eu nem lembro? Cara, eles diminuíram muitas corridas, fizeram rodadas triplas, por exemplo, no Tempelhof em Berlim, naquele aeroporto, que é praticamente um autódromo, né, que você consegue fechar e controlar. Mas foi muito difícil para eles, né? Deu uma caída muito grande, né? De audiência, de tudo. E com o crescimento da Fórmula 1 também, acabou tirando muita atenção da Fórmula E. Então, ela foi crescendo muito durante muito tempo. Na pandemia, deu uma caída. Agora estão voltando um pouquinho. Né? A Porsche acabou de anunciar que vai renovar alguns anos com ela, mas eu acho que eles... Não, obviamente, a pandemia é uma coisa que não é fora do controle de qualquer um.
Isso aí deu um atraso neles aí de uns 5 anos, pelo menos, eu acho, na minha opinião. Uma curiosidade, eu comentei a primeira temporada que você foi campeão, mas como que foi pra você, assim, chegar, tipo, na Fórmula E? Porque era um pedaço de papel, um carro que ninguém sabia como ia ser. Já viu tantas iniciativas, né, de campeonatos que foram pro vinagre, tipo a 1GP, aquela super fórmula que era dos times. Mas como que foi, tipo, chegar Eu acho campeonato do zero, assim? Assim, me ofereceram... Na verdade, na época, eu nem... Pra ser bem sincero, a ideia de um carro elétrico ou não, pra mim, o que interessava era correr. Era uma categoria nova, beleza. Os carros são todos iguais? São. Mesma coisa pra todo mundo? Só muda o setup? Beleza, então eu acho que vou me virar. Se fosse um negócio de uma Você sabia categoria... que você ia trocar de marcha? Ou que você não ia? Não, no primeiro ano trocava. Ah, trocava no primeiro ano? Trocava. Foi só depois, a partir do segundo ano, que algumas equipes optaram por não trocar. Mas falei, cara... E daí como é que era a partir do segundo, quando você não trocava mais de marcha? Cara, Você estranhou? Porque é claro que a sua base, a sua formação Sim. é completamente diferente, né? Não, a tua vida eu inteira. acostumei rápido, pra falar a verdade. Eu nem sentia muito isso. Você não sei. relacionava mais ao guiar um kart grandão ou era a partir do segundo ano, eu tô falando, pelo fato de não trocar de marcha? Ou ainda era aquela sensação de, nossa, eu tô guiando um carro de corrida? Cara, o que deixa o carro com a sensação que não é um carro, que é muito diferente, são os pneus radiais, né? Tem muito pouco grip, então... se não fosse por isso, o carro ia ser mais rápido que o Fórmula 3. Ia ser bem, ainda mais hoje em dia, né? Mas o pneu era tão duro, que você perde muito grip, você não consegue frear tão tarde, a aceleração é muito... Então isso aí, essa velocidade mínima de curva é muito baixa. Então isso acaba... É um carro que parece aquelas primeiras voltas em autódromo que não andou há 3 anos. Você vai saindo, o carro sempre escorregando, parece que tá andando na chuva, entendeu? E fica assim o final de semana inteiro. Obviamente você vai se acostumando, né, com esse grip Como aí. tudo na vida, né? Exatamente. Mas um cara que vai vir da Fórmula Indy, da Fórmula 1, da Fórmula 2, o cara anda e fala, cara, não tem grip. O Giovinazzi não conseguiu acostumar com o carro, porque o carro tem muito pouco grip e é um carro pesado, né? Então, mais em relação aos pneus que usam. Então, isso aí que às vezes o piloto não consegue se adaptar esse pouco grip que o carro tem. Mas o resto de freada, potência, isso, aquilo, né, controlar o acelerador, isso é uma coisa normal, mas realmente o carro tem muito pouco grip nas curvas, né? Você compara com qualquer categoria, mas não é que o carro é ruim, é porque o pneu é um pneu radial de rua e porque o formato da prova é isso. Eles não querem, igual a Fórmula 1, igual outras categorias que chegam com 15 jogos de pneu. Não, cada carro tem 2 jogos de pneu e pronto, acabou, entendeu? Pro final de semana. Que eu acho legal, é igual pra todo mundo, né? Só que, às vezes, você tira um pouco... Né, o fã vai olhar pro carro, não tem aquela cara de carro de corrida, porque não tem aquele pneuzão slick, grandão e pá. Mas, enfim... A disputa é disputa, independente se é um campeonato de carrinho de rolemã, de kart, Fórmula 1, Fórmula E, entendeu? É disputa, né? Tem pilotos muito bons na categoria, então acaba que a disputa fica muito legal, né? E quem pode se adaptar um pouco mais esse carro da Fórmula E no ano que vem, informação que veio lá da última prova, inclusive em Londres, do Oliver Askew com a Nick Shields, trouxeram informação que o Drugovich pode correr na equipe Andretti na próxima temporada da Fórmula E, vai dividir o carro com o Jack Dennis, que é o atual campeão da Fórmula E, então poderia ser isso o destino do Drugovich para o próximo ano. Como que vocês veem esse salto do Drugovich? A gente falou sobre isso uns finais de semana atrás aí. Olha, se comercialmente para ele tá sendo bom, legal. A gente comentou que se eu tivesse a oportunidade de ir pra Indy, eu acho que eu teria ido pra Indy, entendeu? Agora, talvez a proposta que ele tenha recebido uma proposta da Fórmula E e não da Indy, eu não sei, né? Eu ainda acho que a Indy tem mais a ver com o estilo de pilotagem dele, porque ele andou muito bem de Fórmula 2, é um carro que tem muita potência, pneu slick, isso aqui. Vai andar de Fórmula E, se ele andar mal, não é porque ele é um piloto ruim, é porque é um carro muito manhoso, muito manhoso. Tem vários pilotos que estão andando bem hoje em dia
que não fizeram muita coisa na carreira, que Não chegaram fizeram lá, nada praticamente em carros de corridas, carros de corrida normais. E aí né? se adaptaram muito bem com esse tipo de carro e andaram muito bem, entendeu? Não, e tem outros talentos também que também passaram pela Fórmula E, que a hora que eu vi que o cara ia correr de E, eu falei, uau, ele vai correr de E, ele vai provavelmente mandar muito bem. E acabaram não O fazendo. Giovanazzi, um piloto tem Então. várias temporadas de Fórmula 1, sentou no Fórmula E, tava perdido. Não quer dizer que ele é um piloto ruim. O outro que acelerou com você, o Garcia. O Garcia anda pra caramba. Ele não se adaptou com o carro. Muito. Não foi. Então, é um carro manhoso, né? Então, eu não sei. Eu acho que, obviamente, nos treinos ele foi muito bem nos treinos. Talvez ele tenha se adaptado muito bem. Só que fazer um treino, fazer uma volta rápida no Fórmula E, é assim, fazer uma volta rápida no Fórmula 2, no Fórmula 1, é muito parecido com a corrida, porque a corrida você anda forte também, isso, aquilo. Na Fórmula E, a corrida é uma coisa totalmente diferente. Você economizando energia, você sabendo gerar a temperatura da bateria, dos pneus e tudo mais. Então é um dom diferente, né? Você ser rápido Você tem que ser mais cientista do que piloto, né? É uma qualidade diferente. Entendeu? Talvez ele se adapte, não tô falando que não. Mas eu acho que se ele tivesse a oportunidade, eu não sei se ele teve ou não, mas talvez ele indo pra Andretti, talvez abra em paralelo uma porta também com a Indy, na Andretti, né? Mas eu não sei se ele tem a oportunidade ou não, mas como ele tá recém, né, acabou de ser campeão da Fórmula 2, fez alguns treinos de Fórmula 1, eu acho que a Fórmula Indy ele vai pegar o carro da mão em 2 segundos. É um carro, obviamente, um pouco mais pesado, um pouco mais lento que a Fórmula 1, mas é aquilo que ele tá acostumado, né? Mas, enfim. Mas voltando ao assunto da Fórmula E, que o Jake Dennis foi campeão, eu acho que 2 assuntos, não sei se você quer comentar alguma coisa, mas... Não, eu ia comentar exatamente do Drogovic, esse lado Andretti mesmo, porque tem o laço Andretti Fórmula Indy e pode ter um laço Andretti Fórmula 1 também. Porque naquela licitação de equipes o Andretti é um dos nomes fortes, mas também com equipes meio que... algumas podendo entrar num ritmo meio moribundas ali de serem vendidas, o Andretti é o primeiro a querer comprar uma equipe. Não, eu acho que a única coisa que talvez a palavra salvar é um pouco forte, né? Mas que mude o rumo da carreira do Drugo. Eu espero que, se for esse o caso, que ele vá para a Fórmula E, que ele tenha comercialmente, que seja ótimo para ele. Você, como piloto, eu imagino, né, que ele tá desesperado com a idade dele. Ele foi campeão de Fórmula 2, a categoria de acesso para a Fórmula 1, e ele não consegue correr de nada. E imagina na cabeça do piloto como é que é. Então, ele tá tentando correr de alguma coisa. Eu espero que esse contrato novo na Fórmula E tenha sido ótimo para ele, mas a porta na Fórmula 1 vai começar a se fechar. Vai ficar muito difícil, a não ser que aconteça um reviravolta gigantesco, que nem isso que você acabou de comentar. De repente, um Andretti da vida daqui 3, 4 anos, se ele conseguir entrar na Fórmula 1, daí vai ter um carro de Fórmula 1, ele vai ter... ele ainda vai estar com uma idade relativamente baixa, vai estar vindo de outra categoria mais do guarda-chuva Andretti, então isso talvez ajude. Agora, eu não sei se, de novo, é fácil falar olhando de fora, a situação é completamente diferente lá dentro, mas de repente uma Indy, antes de fazer uma Fórmula E, não sei, tentaria de qualquer jeito uma Fórmula Indy antes de ir para a Fórmula E. É que eu acho, sinceramente, que não tá no radar do Drogovic. Assim, é feeling meu, não é informação. Acho que não tá. Mas por que não tá no radar? Porque acho que senão por causa dos ovais? Não. Porque tem muito piloto europeu que não vai para os Estados Unidos, não vai para a Indy, porque eles não se sentem confortável em andar num oval. E realmente, tem gente que se adapta aos ovais e tem gente que não se adapta. Eu particularmente, até eu ficar confortável, eu levei bastante tempo para me adaptar nos ovais. Tudo bem, no primeiro ano eu cheguei em segundo, quando eu fui para a Indy, quase ganhei a corrida, mas quando que eu estava 100% confortável foi de 98 para 99. Então, de saber por que você está andando rápido, de entender também o que você tem que fazer no carro quando você não anda tão rápido. Então, também tem
essa questão no meio, e ainda mais ouvindo o zum que a gente está ouvindo lá nos Estados Unidos, que talvez a ideia do Roger Penske é aumentar um pouco de novo a quantidade de ovais, que é claro que elas trazem uma corrida bem mais emocionante que o misto, só que é outro conceito de competição e é bem diferente daquilo que o pessoal que vem da Europa faz. Não, eu acho que o meu feeling é muito mais assim, se tivesse um interesse real, ele já teria, tipo, conseguido alguma coisa. Você teria tido um teste, teria tido muito mais papo do que a gente ouve. A gente ouve zero. Tirando aquela do carro do Marcus Armstrong, que poderia ser o dele na Ganassi, você não ouve mais, tipo, zero. E do Drogovic você já ouviu ele associado com a Maserati na Fórmula E, com Andretti agora na Fórmula E. Então você ouve zero, ou tá fazendo um trabalho de bastidor fantástico e ninguém tá sabendo de nada, ou realmente não é o caminho dele, entendeu? Tipo, prefiro talvez permanecer aqui na Europa, mais perto de todo mundo, do que nesse momento me aventurar nos Estados Unidos. Não, pode ser outra opção, outro caminho que ele resolveu trilhar agora, mas eu acho que se ele acabar indo para essa situação Fórmula E, quero deixar bem claro, as portas não estão fechadas, porém elas começarão a se fechar um pouquinho para o sonho dele na Fórmula 1. E deixar claro que a gente gostaria muito que o Drogovic andasse na Fórmula 1. Tiago, afinal de contas, ele não foi campeão de Fórmula 2 a troco de nada. Hein? Exato, exatamente. O cara andou muito bem, tem nível para estar lá. Você ia comentar sobre a Fórmula E? Não, acho que uma coisa que vale lembrar da Fórmula E, que as duas equipes, a que foi campeã de construtores, que foi a Envision e a Andretti, as duas não são equipes de fábricas, né? Lembrar que são... E isso é porque fizeram um trabalho muito bom, é um trabalho de equipe, né? Porque eles tinham o mesmo carro, a Porsche tinha o mesmo carro da Andretti e a Jaguar tinha o mesmo carro da Envision. E as duas montadoras tomaram um cacete das equipes de... É como se fosse... na Fórmula 1, como se a... É como se a Alfa Romeo andasse mais na frente que a da Ferrari, é assim, como se a Aston Martin tivesse ganhado o campeonato comparado com a Mercedes. Então, mas em proporções de certa forma maior, porque, né, você pega a Jaguar, eles têm... Na verdade, a Jaguar é um projeto da Williams, né? Todo o desenvolvimento dos carros da Fórmula E, de tudo deles, da tecnologia, é feito na empresa de desenvolvimento de tecnologia da Williams, que chama WEA, alguma coisa assim. E então eles têm lá umas 50 pessoas trabalhando, né? Umas 60 pessoas trabalhando só nas coisas no projeto da Fórmula E. Aí você pega uma Envision, que deve ter 20 pessoas no máximo, entendeu? Talvez as 15 pessoas que vão para a pista, mais 5 pessoas talvez que ficam na sede deles, e os caras andando na frente. Então é uma categoria que realmente você tendo pilotos bons e tendo um relacionamento, sei lá, tem um entrosamento muito bom, um pouco igual a Fórmula 2, né, você consegue andar bem. Então a disputa é muito próxima, mas eu acho que o que o Jake Dennis fez foi muito impressionante. Ele fez pódio em quase todas as corridas, esteve sempre lá. O Jake Dennis, eu acho que, né, de todos os anos aí, foi um dos grandes campeões aí. E acho que, né, batendo os carros da Porsche quase todo final de semana, andando na frente dele, sendo referência na equipe, uma equipe muito pequena. Realmente, de todas as equipes da Fórmula E, que eu conversei muito lá, uma das menores, mais enxutas e mais simples é a Andretti. Eles ainda estão no mesmo galpão que a Fórmula E iniciou 10 anos atrás, que eles fizeram um galpão lá em Donington com 10 galpões, cada equipe tinha um, aí a maioria saiu fora depois que liberou para eles saírem a partir do segundo, terceiro ano, e eles continuaram lá, uma equipe muito pequena, muito unida, muito forte. Então parabéns a eles, o Jake Dennis e a própria equipe, porque né, você ganhar um campeonato contra a Porsche, a equipe montadora, não é para qualquer grupo de pessoas. Quase a bandeira quadriculada pelas pistas dessa semana, só agora atualizar aqui a agenda dos dois. Nelsinho, você vai estar no Velocitar na Stock Car esse fim de semana. Eu certo? Vou estar no Velocitar esse final de semana, sim. Isso. Te lembrei, já corri, mas chega atrasado. Porque eu tenho 6, 7 finais de semana seguidos de prova de coisa daqui pra frente. Não vai pros Sertões antes da hora, tá? Não. Isso aqui é Velocitar, tá? Então, ok. Velocitar e daí logo depois é Sertões? Velocitar, Sertões, Stock Car, Porsche, ILMS
E aí, final de setembro, eu tenho um final de semana livre, eu acho. Depois de Spa. Boa. E o senhor, domingo... Sexta-feira ainda. Não, calma. Sexta-feira é daqui a pouco. Sexta-feira você vai sair. Esfrega em suas mãos, né? Ele tá animado pra sexta-feira. Em breve vocês vão entender o que é esse animado todo aqui do Christian pelas pistas, né? Vai dar com carro rápido, hein? Esse é um carro de rally de verdade? Esse aí é... Esse daí é bom, hein? Esse é legal, esse é legal. Eu acho que eu vou ter que trocar de macacão a hora que eu descer do carro. Vai. Leva uma roupa de baixo extra ali na sexta-feira. Mas domingo o senhor tem trabalho 1h, hein? Opa, domingo, ESPN, Nashville, 1h da tarde? 1h no domingo. Será que alguém segura o tal do Paulo? E aí, hein? Expectativa, hein? E Nashville é aquela prova que sempre sai aquela bagunça, né? Você lembra alguns anos atrás o Ericsson Bordet? 21, Então, não foi? Bordet bateu na traseira do Ericsson, o Ericsson... Não, o Ericsson bateu no Bordet. Exatamente. O Ericsson bateu no Bordet, acabou com a corrida do Bordet, o Ericsson entrou no box, trocou o bico. Tomou punição, voltou pra pista. E o que aconteceu? Acabou ganhando a corrida. É claro que ele teve sorte, né? Porque as amarelas saíram de um jeito que acabaram beneficiando, mas ele ganhou a corrida. Então, tudo pode acontecer em Nashville. Tudo para acontecer em Nashville. E claro, a gente conta essas histórias no Pelas Pistas da semana que vem. Nelsinho, traz um troféu pra gente aqui na semana, beleza? Deus quiser. E você não chega atrasado, viu? Porque no desespero ali o pessoal na produção. Cadê o Christian? Não chega, entendeu? Sabe que a Paulista tá fechada de domingo, tá? Pra não chegar atrasado no nosso programa, na nossa transmissão. E claro, você like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, com as amigas. Se você que gosta de velocidade, que não entende por que tem poucos seguidores aqui ainda, por isso, compartilha, cada um compartilhar com um, já dobra o nosso tamanho aqui do Pelas Pistas. E aí mais gente acompanha, mais gente pode acompanhar e a gente pode fazer mais coisa legal pra você. E claro, semana que vem a gente volta plataformas de áudio, no YouTube, no nosso Instagram, em todos os conteúdos, porque aqui é o Pelas Pistas.